Atenção! Vai começar agora uma teleaula de manutenção do curso profissionalizante. Este módulo tem um total de 35 aulas. Hoje, você vai assistir a teleaula número 27. Bons estudos! Ô Tito, Fala, Caio. me diz uma coisa. O que é que esse algodão e esse pedaço de junta estão fazendo aqui numa teleaula de manutenção industrial? Você não tem a menor ideia, viu? Pois é. Mas o pessoal vive falando, não existe gambiarra na manutenção industrial. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Pra que será? Ô João, ainda bem que você tá aqui. Explica pra gente o que essas coisas estão fazendo aqui nessa teleaula. Calma que eu já explico. Você também deve ter estranhado, não é? Acontece que, com todos esses materiais aqui, é feito um tipo de sistema de vedação muito usado na manutenção industrial, a gacheta. Um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. E mais, você vai ver os tipos de gacheta que existem, vai ver como as gachetas são substituídas e vai conhecer o selo mecânico. Um sistema de vedação muito usado em equipamentos de grande porte. Pois é. Apesar de aparentemente simples, a gacheta é muito usada para vedar bombas e outros equipamentos. Dá só uma olhada. A gacheta é um elemento mecânico muito usado para vedar a passagem de fluidos, de maneira total ou parcial. Quer dizer, deixar ou não passar fluido. Apesar de simples, a gacheta é muito versátil. É isso mesmo. A gacheta não é nenhuma gambiarra, não. Muito pelo contrário. Ela é fabricada com bastante critério. A esses materiais aqui, nós juntamos sebo, óleo, graxa, silicone, que é para deixar a gacheta autolubrificante. E como resultado, nós temos essas cordas de gacheta para cortar ou então anéis de gacheta prontos para montagem. É por isso que a gacheta é bastante usada em diversos sistemas de vedação. E por isso mesmo, existem gachetas de diversos modelos e tamanhos. Bom, diferentes tamanhos, diferentes usos. Mas, mestre, me dá um exemplo. Por exemplo, o restringimento. Tá vendo? Nesse caso, a vedação não pode ser total. Certo. Constantemente tem que estar passando um pouquinho de fluido para auxiliar a lubrificação entre o eixo deslizante e a própria gacheta. E é por isso que esse sistema se chama restringimento. Ah, entendi. A gacheta restringe, ou melhor, deixa passar só o fluido necessário para lubrificação, né? É isso aí. Um outro exemplo, a bomba centrífuga. Vamos ver isso de perto? O restringimento é aplicado também em bombas centrífugas que trabalham em alta velocidade, já que nesse tipo de bomba, o calor gerado pelo atrito entre a gacheta e o eixo rotativo é muito elevado. E justamente por ser elevado, ele exige uma saída controlada de fluido para minimizar o provável desgaste. Mas sabe de uma coisa? Eu ainda não entendi muito bem como é que funciona uma caixa de gacheta. Aqui nós podemos ver uma caixa de gacheta. Ela tem um cilindro oco, onde estão alojados vários anéis de gacheta, que são pressionados por essa peça que é chamada de sobreposta. Essa peça, por sua vez, a sobreposta, tem a função de manter os anéis alojados entre a caixa e o eixo na pressão exigida pelo trabalho. Como você viu, as gachetas podem ser em corda, em anel ou em fita. Vamos conferir agora os diferentes modelos de gacheta que a gente encontra na indústria e suas respectivas aplicações. A gacheta pode ser em corda espiral para montagem axial de anéis, em anel de corte único para montagem radial de anéis, em anéis com charneira, usada na montagem radial, e ainda, entre outras, em anéis bipartidos, para ser usada na montagem de radial. Tá bom, tá certo. Cada uma delas tem um uso diferente, mas e na hora H? Como é que a gente faz para escolher qual gacheta usar? Bom, o ideal é consultar os catálogos dos fabricantes. Mas, de qualquer jeito, existem algumas informações que devem ser levadas em consideração. Quais? Vamos lá. Para escolher adequadamente que gacheta usar, você deve levar em consideração
o material usado na confecção da gacheta, as dimensões da caixa da gacheta e em que condições ela vai trabalhar. E aí é só escolher, observando o tipo de fluido, a temperatura, a pressão dentro da caixa e ainda as condições especiais da bomba. Você já viu como escolher a gacheta que deve usar em cada situação. Agora você deve estar curioso para saber como é que a gente faz a substituição de uma gacheta. Afinal, o nosso assunto aqui é manutenção. Primeiro, a gente tira a gacheta com um par de saca-gacheta, do tamanho adequado, é claro. Aí, limpa com muito cuidado o interior da caixa. Com muito cuidado mesmo. E para ter certeza, ainda verifica se está bem limpo. Ótimo! Agora é hora de preparar a gacheta. Se não tiver uma padronizada, você deve usar uma gacheta em forma de corda. Corte a 45 graus, para que haja um melhor ajuste das pontas de vedação. E depois, é só montar escalonadamente. Montar escalonadamente? Essa eu não entendi. É que, montando assim, sem que as emendas coincidam uma com a outra, a gente evita vazamentos. Dá uma olhada. Eu entendi, ó. As emendas, elas nunca ficam juntas, porque se o gás ou o fluido vazar, ele vai ficar preso no próximo anel. É isso aí. Mas falando em substituir gachetas, que tipo de problemas elas podem ter? Ou melhor, que tipo de falha pode atrapalhar o funcionamento de uma gacheta, hein? São várias as possibilidades de falhas. Por exemplo, se dá um problema no eixo e os anéis começam a girar soltos dentro da caixa, ocorre um desgaste na gacheta. Um outro exemplo possível é faltar um ou mais anéis por causa do uso prolongado da caixa. Agora, para conhecer com detalhe esses e os outros problemas mais comuns que podem ocorrer com a gacheta, o melhor mesmo é você consultar o seu livro. Você vai encontrar uma tabela com os principais defeitos e as possíveis causas desses defeitos. Antes de consultar o seu livro, você vai conhecer um outro tipo de sistema de vedação, o selo mecânico. O selo mecânico é um sistema de retenção de fluidos. Diferente da gacheta, ele é um vedador de pressão que funciona a partir de princípios hidráulicos. Para você entender como ele funciona, você vai acompanhar como é a vedação feita por ele, que na verdade é feita em dois momentos, a vedação principal e a vedação secundária. A vedação principal é essa aqui. Como vocês estão vendo, ela é feita num plano perpendicular ao eixo, através do contato deslizante entre as faces dessas duas peças. Certo. Agora, essas peças têm que ter um polimento que é fundamental. Sem ele, não há vedação. Bom, e essas peças, elas têm algum nome especial? Normalmente elas são chamadas de sede e anel de selagem. Sede? A sede fica conectada nessa parte sobreposta. Sei. E o anel de selagem fica fixado no eixo, girando com ele. Agora, para que as duas peças fiquem sempre em contato e pressionadas, são usadas molas helicoidais conectadas ao anel de selagem. Com certeza existem vários tipos de sedes e anéis de selagem, né? Existe mesmo. Olha só. Bom, e esses anéis, eles também são usados na vedação secundária? Calma aí que você também já vai conhecer os anéis usados na vedação secundária. A vedação secundária, que é aplicada à sede e ao anel de selagem, pode ser feita com vários anéis de diferentes perfis. Confira alguns deles: junta, anel O-ring, anel V, cunha, fole. Mas afinal, qual é a diferença entre a gacheta e o selo mecânico? O selo mecânico permite uma vedação total. Por isso, com ele não tem vazamentos. Bom, já a gacheta permite a passagem do fluido. É isso mesmo. Mas além disso, os selos mecânicos também podem ser usados sob grandes velocidades e em temperaturas e pressões elevadas. Bom, os selos mecânicos permitem que a gente opere com produtos inflamáveis ou tóxicos com maior segurança. De fato, eles podem. É isso aí. O selo mecânico tem várias vantagens. Ele reduz o atrito entre o eixo da bomba e o elemento de vedação e, consequentemente, reduz a perda de potência e elimina o desgaste prematuro do eixo e da bucha. E é justamente por vantagens como essa que o selo mecânico é muito usado em equipamentos de grande importância.
como as bombas de transporte das refinarias de petróleo, as bombas de lama bruta usadas no tratamento de água e esgoto, as bombas de submersão em construções, as bombas de fábricas de bebidas e ainda nas usinas termoelétricas e nucleares. Enfim, um sistema de vedação super seguro. E falando em segurança, é hora de você ficar seguro em tudo que aprendeu na teleaula de hoje, acompanhando a nossa revisão. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que a gacheta é um sistema de vedação que permite a passagem de fluidos ou gases. Viu que existem gachetas em forma de corda e de anel. Viu que o selo mecânico é um vedador que usa princípios hidráulicos para reter fluidos, permitindo uma vedação total. E viu ainda que essa vedação é feita num plano perpendicular ao eixo através do contato deslizante entre as faces da sede e do anel de selagem. E então, agora é hora de abrir o livro e estudar. Como você viu, os sistemas de vedação são muito importantes na manutenção da indústria. Bons estudos e até a próxima! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.